Uganda is a landlocked country, and the air transport plays an important role in linking the country with the world. Em 2015, o Banco de Exportação e Importação da China emprestou $200 milhões ao governo de Uganda. Este dinheiro foi usado para expandir o aeroporto de Entebbe, o único aeroporto internacional de Uganda. Até então, ninguém sabia os termos deste empréstimo, até que veio o que muitos não imaginavam. China's recently been accused of trying to take over Uganda's Seoul International Airport if the East African country fails to pay a $200 million loan for the expansion of the site. At this rate, if Uganda fails to repay the loan, Uganda's only international airport will soon be a Chinese asset. Se Uganda falhar o pagamento dos empréstimos, todos os planos e orçamento do aeroporto devem ser entregues ao Banco de Exportação e Importação da China, ou seja, a China pode tomar posse do aeroporto. Então, será que Uganda está à beira do calote? Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Rui Júnior e desde já boas entradas. Espero que você tenha passado rodeado das pessoas que você ama e, claro, com foco e persistência, todos os seus objetivos para 2022 serão com certeza alcançados. E este é o nosso primeiro vídeo de 2022, então não custa nada. Dá um soco no like, compartilhe com 5 pessoas para que a nossa comunidade cresça. Então, para entendermos se a China poderá mesmo ficar com o aeroporto de Uganda, precisamos nos recordar das acusações que giram em torno do estilo clássico chinês de emprestar dinheiro a governos e manter seus termos de empréstimo em segredo. E um bom exemplo disso foi o que aconteceu em Sri Lanka. Nas últimas décadas, Sri Lanka tornou-se um grande parceiro da China e, em 2008, Sri Lanka começou a construção de um novo porto de 4.000 hectares na pequena cidade de Hambantota. Um projeto avaliado em $361 milhões, sendo que 85% financiado pelo Banco de Exportação e Importação da China. Um projeto ambicioso, principalmente pela sua localização, posicionada entre o Canal de Suez e o Estreito de Malaca. Dezenas de navios passavam a cada ano nesta região em direção à Europa e à Ásia, e é uma das rotas transcontinentais mais movimentadas. As dezenas de navios que passavam nestas regiões para evitar pagar taxas altas simplesmente pararam de passar e estima-se que, desde a construção deste porto, ele perdeu cerca de $230 milhões, sem contar que Sri Lanka tem um outro porto próximo em Colombo que supre a demanda do país. Lembram-se das acusações do estilo clássico chinês de emprestar dinheiro a governos e manter seus termos de empréstimo em segredo que eu tinha dito lá no princípio? Vejam só. The Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa has raised strong criticism about the handover of the Hambantota Port to China on a 99-year lease. Em 2017, veio o que muitos não imaginavam. Incapaz de pagar seus empréstimos multimilionários, Sri Lanka foi forçada a entregar o porto e mais 15.000 hectares ao redor do porto para a China usar durante 99 anos. Apesar de Sri Lanka ser geograficamente abençoado, não apenas pela proximidade para rotas marítimas globais, também está apenas 54 km mais próximo da Índia, um dos rivais da China. Diferente de Sri Lanka, Uganda não tem saída para o mar e obviamente não é tão próximo da Índia, mas tem uma coisa em comum, uma dívida com a China. Mas que não tem uma dívida com a China. Essa dívida de Uganda provavelmente fará com que eles percam o aeroporto de Entebbe. O aeroporto de Entebbe é o principal aeroporto internacional de Uganda. O aeroporto foi inaugurado pelas autoridades coloniais britânicas em 1951. O aeroporto foi formalmente reaberto após a ampliação de suas instalações que não duraram por muito tempo, pois foi o palco de vários conflitos. Foi o cenário da famosa operação de resgate de reféns pelas tropas israelenses Sayeret Matkal, numa missão apelidada de Operação Entebbe de 1976, quando o voo 139 da Air France foi sequestrado em Atenas, a capital da Grécia, com 188 passageiros, 12 tripulantes, incluindo 4 terroristas, que assumiram o controle e redirecionaram o voo para Benghazi, na Líbia, em seguida para o aeroporto de Entebbe, em Uganda, que foram recebidos por mais 3 terroristas e tropas do exército fornecidas pelo ditador de Uganda, o infame Idi Amin Dada. Sendo que tinham cidadãos de várias nacionalidades, inclusive israelenses, os sequestradores emitiram suas demandas de resgate. Entretanto, o governo de Israel não cedeu e as tropas israelenses
ugandalenses foram enviadas para uma missão de resgate. O cenário deste resgate resultou em trocas de tiros e bombardeios no aeroporto de Entebbe. Felizmente, os reféns foram retirados com sucesso, mas a terminal do aeroporto foi destruída, exceto a torre de controle do aeroporto. Contudo, com o aeroporto parcialmente destruído, planos foram feitos para reconstruir uma terminal doméstica de passageiros. Mas 2 anos depois, em 1978, Idi Amin lançou uma invasão contra a Tanzânia que culminou no conflito armado disputado entre Uganda e Tanzânia de outubro de 1978 até julho de 1979. Este conflito aumentou a deterioração do aeroporto de Uganda, que tinha sido capturado pelas forças da Tanzânia durante a guerra Uganda-Tanzânia. A Tanzânia, que estava sob o comando de Nyerere, inicialmente não tinha a intenção de expandir a guerra e retirou-se de Uganda em julho de 1979. Depois de anos de instabilidade, Uganda não era atrativo para investimentos estrangeiros e pouco se fez para a infraestrutura de Uganda. Vejamos, assim como Sri Lanka, na última década a China se tornou um dos grandes parceiros de desenvolvimento de Uganda e não há nenhum outro país com tal profundidade e amplitude de engajamento em investimentos e financiamentos de infraestruturas em Uganda. Uganda atualmente é um país em decolagem econômica, reservas de petróleo foram descobertas e o estágio inicial de industrialização naturalmente adota uma grande demanda por financiamento. Em resposta a listas de projetos prioritários propostos pelo governo de Uganda, a China apoia Uganda nas áreas de agricultura, educação, cuidados médicos, saúde e infraestrutura social. A China também tem fornecido empréstimos para grandes projetos de infraestrutura nas áreas de transporte, como foi feito em 2015 pelo Banco de Exportação e Importação da China, que emprestou $200 milhões ao governo de Uganda para expandir o aeroporto internacional de Entebbe, que esteve durante décadas degradado. Os planos de modernização do aeroporto de Entebbe consistem em 3 fases e a China concedeu o empréstimo para a primeira fase, que consiste em remanejamento e ampliação do terminal de cargas, construção do novo edifício do terminal de passageiros, modernizar e melhorar o edifício do terminal de passageiros existente. A expansão do aeroporto será uma grande contribuição para a economia regional e nacional. O aeroporto é o mais importante contribuidor para a chegada de turistas da Europa, América, Oriente Médio, Ásia e outros países africanos. É, portanto, importante para a indústria do turismo com o tráfego crescente. Este novo projeto pode aumentar a capacidade do aeroporto dos atuais 1,9 milhões para atender pelo menos 3 milhões de passageiros anuais. Uganda não tem saída para o mar e o aeroporto representa 80% da exportação de Uganda. Não é surpresa que o contrato de construção do aeroporto foi cedido a uma empresa chinesa. A empresa China Communications Construction Company assumiu a construção. Por meio de projetos como esses, China também encontrou uma maneira de impulsionar sua economia. As construtoras chinesas que tinham menos oportunidades em seu próprio país viram um grande impulso dos contratos nesse tipo de projetos. Hoje, 7 das 10 maiores empresas de construção do mundo são chinesas e esses projetos, a mão de obra é praticamente chinesa e os moradores locais poucas vezes têm oportunidades. Desde que os empréstimos foram cedidos em 2015, veio o que muitos não imaginavam. Em setembro de 2021, 6 anos depois dos empréstimos, relatos sobre os acordos entre Uganda e a China vieram ao público. As dívidas teriam sido feitas a favor da China. Além disso, os direitos e obrigações das ambas as partes foram decididos com base nas leis chinesas. E Uganda concordou com as condições que dispensam qualquer imunidade aos seus ativos, que era tão bom quanto hipotecar o aeroporto para o empréstimo. Agora, 6 anos depois, seus medos finalmente se tornaram realidade. A dívida geral de Uganda atingiu 17,96 bilhões, o que representa quase 50% do PIB. E o país está sob pressão para reembolsar 3 bilhões nos próximos anos. Então, você deve estar a se perguntar por que Uganda fez um empréstimo que mal consegue pagar. Na verdade, Uganda fez esse empréstimo, como se fala em gíria, contando com o ovo da galinha. Vejamos, desde 2013 estima-se que há cerca de 6,5 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo em Uganda, localizadas principalmente aqui, na sua fronteira ocidental com a República Democrática do Congo. Desde então, empresas como Total, Saipem, General Electric ganharam o direito de financiar, construir e operar em Uganda. O governo esperava que em 2021 se daria início à exploração do petróleo.
Contudo, o governo começou a gastar seu orçamento em excesso na expectativa de receitas do petróleo de um futuro incerto. Isso, obviamente, fez com que Uganda entrasse numa crise e correu para negociar sua dívida com a China. Entretanto, o ministro das Finanças de Uganda admitiu que existe sim um acordo que coloca em risco o aeroporto de Entebbe. Mas mais tarde, quando o caso chamou a atenção nacional e internacional, o ministro curiosamente mudou seu discurso para, abre aspas, o governo não pode doar um bem nacional como um aeroporto. Isso não aconteceu e não vai acontecer. O projeto financiado pelo Banco de Exportação e Importação da China é garantido pelo crédito soberano de Uganda como uma dívida pública. Além disso, Uganda ainda está dentro do período de carência de 7 anos, que termina em dezembro de 2022. Fecha aspas. Em contrapartida, a Embaixada da China em Uganda emitiu um comunicado a dizer, abre aspas, o projeto de expansão e melhoria do aeroporto de Entebbe foram assinados voluntariamente por ambas as partes por meio do diálogo e negociação em pé de igualdade, pois igualdade e benefícios mútuos fazem parte do nosso princípio. A China teve a dolorosa experiência de ser controlada por países estrangeiros e sofreu de tratamento injusto, exploração e opressão. Portanto, com a África, a China nunca permitirá que a história se repita. A verdade é, existem duas opiniões sobre quais intenções a China ajuda Uganda e outros países. Para alguns seria para melhorar o bem-estar do povo de Uganda, pois dos países europeus tiveram apenas a colonização e o investimento americano nunca chega, enquanto que Pequim coloca seu dinheiro para o desenvolvimento de Uganda. Mas para outros analistas seria que a China tem um plano de colocar Uganda numa armadilha de dívida, que Uganda poderá se juntar ao clube de Sri Lanka, Malásia e Maldivas, que ficaram presos nas armadilhas das dívidas criadas pelas condições predatórias dos empréstimos chineses, especialmente sobre o plano de iniciativa do Cinturão e Rota. Para quem não sabe, a iniciativa do Cinturão e Rota é o projeto de infraestrutura mais ambicioso da história moderna, que foi projetado para redirecionar o comércio global para a China, e é assim que a China, segundo analistas, planeja se tornar a próxima superpotência mundial. Então, o que você acha? Qual das duas opiniões você partilha? A China está mesmo a ajudar esses países ou é uma armadilha de dívida? Comenta aí embaixo, e se você quiser eu posso fazer um vídeo também sobre um país africano que 70% do seu PIB depende da China. Comenta aí que eu farei um vídeo. E claro, você pode me sugerir outros temas e tópicos para serem abordados aqui no canal, que eu farei um vídeo sobre o tema sugerido. Então, o nosso vídeo termina por aqui. Não se esqueça de dar aquele soco no like, compartilhar com 5 pessoas. E claro, se você quer apoiar mais ainda os meus vídeos, torne-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então é isso, pessoal. É só o começo. Tamo juntos. Peace.